Pessoal, voltamos aqui então, tá? Agora nós vamos verificar os tipos de fração que existem. São 3 tipos. Tudo vai depender da forma a qual ela é dada. Beleza? Então, vamos lá. Tipos de fração. Nós temos as frações próprias, que são aquelas em que o numerador, eu vou fazer assim, é o de cima. Denominador é o de baixo da fração. Numerador, denominador, tá? Então, a fração própria, toda fração própria, o numerador é menor que o denominador. Ou seja, 2 quintos, 2 sobre 5, 2 quintos. O numerador é menor que o denominador. 3 quartos. O de cima, numerador, é menor que o denominador. E assim sucessivamente. Tá? Existem as frações impróprias, que são aquelas em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, agora é ao contrário. O de cima tem que ser maior que o número de baixo. Tá certo? Ou igual. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 quartos, é igual. 4 é igual a 4. 7 quintos, 10 terços, 10 é o de cima, que é maior que o de baixo. 20 décimos, 21 meios. Sempre o numerador maior que o denominador. Essas são as impróprias. E dessas impróprias, quando acontecer isso daqui, deixa eu dar uma destacada nela. Essa daqui. Ou, nesse caso, só essa daqui. Quando o numerador for igual ao denominador, nós dizemos que, aqui no caso, né? As frações são aparentes. São aquelas em que o numerador... A aparente, o numerador é um múltiplo. Pode ser igual, mas o numerador tem que ser um múltiplo do denominador. Eu falei errado aqui. Então, o que acontece nesse caso? As aparentes são aquelas frações que geram números inteiros. Lembrando que fração também é uma divisão. Então, quando eu coloco, por exemplo, a fração 6 terços é o mesmo que 6 dividido por 3. Ou seja, essa fração, ela gera um número inteiro 2. Tá? Então, note que todas as frações aparentes, que é o que ele coloca aqui, citadas, são também frações impróprias. Então, eu tenho dentro do grupo das impróprias aquelas que o numerador é múltiplo do denominador. O de cima é um múltiplo do número de baixo. E o de cima vai ser sempre maior ou igual ao de baixo. Tá? Ele pode ser igual, mas ele vai ser maior. E esse número tem que ser um múltiplo daquele denominador. Então, aqui eu tenho 4 quartos, que dá 1. 4 sobre 4 é 1 inteiro. 6 terços, 6 dividido por 3 são 2. 9 terços vai dar 3. 20 décimos dá 2. 8 meios dá 4. Simples, né? Então, também existem frações aparentes de denominador 1. Por exemplo, 1 sobre 1, que é o mesmo que 1. 2 sobre 1, que é o mesmo que 2. 3 sobre 1, que é o mesmo que 3. São 3 inteiros. Tá? 1 sobre 1 representa a unidade, pois 1 sobre 1 dá 1. 2 sobre 1 representa 2 unidades. E assim sucessivamente. 3 sobre 1, 3 unidades. Beleza? Então, frações próprias, numerador menor que o denominador. Frações impróprias, numerador maior ou igual ao denominador. As frações aparentes, o numerador tem que ser um múltiplo do denominador, podendo ser um igual ao outro. Tá? Aí na página 187, eu selecionei algumas questões
Vamos lá. Aqui a página 187. Vou fazer com vocês algumas, outras eu peço para vocês fazerem, tá? E algumas coisas que para relembrar outros conceitos, beleza, gente? Questão 22 primeiro. Ó. Na questão 22, vou colocar aqui ao lado. Veja um outro modo de representarmos a fração 5/3. 5/3 ela é imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador. Notem que eu tenho um círculo dividido. Eu tenho um círculo dividido em uma, duas, três partes. Um outro círculo igual a esse, também dividido em uma, duas, três partes iguais. Por quê? Porque o denominador é 3. Como deu 5/3, 5, pensa comigo, se você dividir 5 por 3, vai dar mais do que 1. Então, nós vamos ter nesse todo um inteiro que está aqui, uma parte inteira. Então, eu pintei aqui o primeiro círculo, mais 2/3. Esse 1 inteiro somado com 2/3 resulta em 1 e 2/3, que é o chamado número misto. Que nada mais é do que essa fração que nós temos aqui, 5/3. Tá ok? Então, ó, 1 e 2/3, eu vou ler ali com vocês. Ó, 1 e 2/3 é a forma mista da fração 5/3. Então, o que é 5/3? 5/3, como é uma fração imprópria, eu tenho um todo, um inteiro, mais 2/3 de um todo, de um círculo. Então, eu tenho uma parte inteira, mais 2/3 da mesma parte. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, um círculo dividido em 3 partes que foi todo pintado, todo preenchido. Mais um outro círculo dividido em 3 partes que eu pego apenas 2 delas. Tá? E se vocês fizerem isso, ó, ou o 1 pode ser representado como 3/3, mais 2/3. Se eu usar, então, a fração correspondente aqui, eu pintei 3 partes de 3, mais 2 partes de 3. Somando 3 com 2, dá 5/3. O denominador eu não somo, hein? Cuidado com isso. Não somo, tá? Então, essa é uma forma que eu tenho para poder trabalhar com o número misto, tá? Eu posso usar as figuras, ou tem uma outra técnicazinha aqui que eu vou mostrar para vocês na sequência. Então, por exemplo, utilizando as figuras nessa mesma questão, ele quer a forma mista de 7/4. Só dá para escrever como número misto as frações impróprias, hein? Então, 7/4, ó. Eu monto aqui uma figura. Pode ser um círculo. Um círculo. Eu vou dividir o círculo em 4 partes iguais. Só que aqui, eu preciso pegar 7, mas eu não tenho 7 partes aqui, eu só tenho 4. 1, 2, 3, 4. Faltam 3. Então, eu monto mais um círculo igual a esse. Divido novamente em 4 partes. Então, já peguei 4. 5, 6, 7. Aqui nós temos 7/4. Ou seja, eu tenho 4/4 mais
3/4, que dá 7/4. Mas ele quer como número misto. Como 4/4 representa, vou colocar aqui em cima, o 1, 4 dividido por 4 dá 1. 1 mais 3/4 é o mesmo que 1 e 3/4. O número misto, esse aqui é o número misto, ele representa essa soma, tá? Que eu obtive a partir da figura. Tudo bem? Só mais dois detalhezinhos, gente, ó. Ele fala no 24, né, que as frações impróprias e não aparentes. Não aparente quer dizer que são as não inteiras. Que quando você divide um número pelo outro, tipo 8/4 dá 2. Essa não dá. As impróprias não aparentes podem ser escritas na forma de número misto. Então, só vou dar uma destacada aqui, tá? Então, o que eu queria que vocês fizessem? Ó, as questões 26, 27, 28, 29, tá? Pode fazer a 23 e a 24 também. Essas que eu destaquei seriam os exercícios de tarefa. Beleza? Então, simples, tranquilo. Utilize esse método que eu expliquei aqui com a construção de círculos, tá? As partes do círculo você vai dividir de acordo com o denominador, beleza? Bem tranquilo mesmo, gente. É isso aí. Valeu, um beijão. Vamos lá, hein?